lentidão no metrô, greves de ônibus, enfim. Muitas dessas situações são muita dor de cabeça para muita gente. Então vem comigo que agora você vai conferir as últimas reportagens do mundo do transporte. A linha 1 Azul registrou problemas na manhã desta terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Segundo o metrô, um trem apresentou falha no sistema de sinalização de portas em um carro na estação Luz, sentido Jabaquara. Somente este carro foi esvaziado e isolado. O trem seguiu viagem prestando serviço com os demais carros. Segundo o metrô, o problema ocorreu das 6 horas e 26 minutos às 6 horas e 32 minutos. Greve de ônibus paralisa empresa em Belém, no Pará, nesta terça-feira. A população de Belém, no Pará, é afetada com problemas no transporte público nesta terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, desta vez em razão de uma paralisação dos rodoviários da empresa Monte Cristo. A companhia que em suas linhas atendem por cerca de 10 mil pessoas, não colocou os ônibus nas ruas devido ao protesto dos trabalhadores. Os funcionários reclamam de atrasos no pagamento dos salários e o ato acontece em frente à garagem desde a madrugada. Como mostrou o site Diário do Transporte, no final de julho, os mesmos funcionários haviam sido paralisados as atividades, se queixando do mesmo motivo. A Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Sul, anunciou nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, que por meio da STTU, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, fará parceria com a Associação Nacional de Transportes Públicos para elaborar um plano de melhoria e diagnóstico da situação do transporte coletivo da capital. De acordo com a Prefeitura, a ANTP, por meio de uma ordem de serviços de R$ 525 mil, que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, assina nesta terça-feira, dia 30, deve levar técnicos e acompanhar dados operacionais, bilhetagem e itinerários para elaborar um plano de melhorias para o sistema em 120 dias a partir da data de realização da primeira reunião de trabalho, que aconteceu no dia 23 de agosto. O contrato ainda prevê a análise do atual sistema, para que melhorias no serviço atual ofertado para a população em regiões que perderam serviços de transporte sejam propostas. Daliana Bandeira, titular da STTU, explica que a consultoria irá trazer um diagnóstico do sistema atual para que possamos melhorar serviços que sejam apontados durante o relatório. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Norte do Espírito Santo confirmou que os serviços de ônibus municipais de Linhares, no Espírito Santo, estão paralisados nesta terça-feira, dia 30 de agosto, desde a madrugada. Os trabalhadores organizaram uma assembleia com a categoria, mas nenhum representante da empresa Joana Dark compareceu, como informou o representante do sindicato ao Diário do Transporte. A Joana Dark é a responsável pela concessão dos serviços de transporte em Linhares, cidade do Espírito Santo com cerca de 180 mil habitantes. Como mostrou o site Diário do Transporte, os rodoviários aprovaram greve para terça-feira, caso o adiantamento dos salários em atraso não fosse depositado até essa segunda-feira, dia 29 de agosto. O atraso atual se refere ao adiantamento do mês, que deveria ter sido quitado no dia 21. Em nota expedida nesta segunda, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo afirma que é urgente a necessidade de reequilíbrio nos contratos de outorgafia firmados com os poderes públicos. Abre aspas, a tarifa autorizada pelo município de Linhares, atualmente em R$ 4,10, não cobre sequer os custos fixos da operação. Fecha aspas, diz a nota. O Sindicato das Empresas reivindica o pagamento de subsídios ao sistema, a exemplo de que já acontece no estado do sistema Transcol e nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz e Colatina. A Prefeitura de São Paulo publicou
em Diário Oficial nesta terça-feira, decreto regulamentando o pagamento de indenização às vítimas de enchentes na região de Antur-Alvim, na zona leste do estado de São Paulo, em razão de obras emergenciais para reverter um afundamento nos trilhos da linha 11, coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em março, a região dos trilhos que passava sobre galerias de água de chuva afundou, suspendendo a circulação dos trens. Para restabelecer o serviço de transporte, toda a parte inferior aos trilhos foi concretada. Isso permitiu a volta dos trens, mas a água não escoava mais, gerando as enchentes que destruíam parcialmente casas e estabelecimentos comerciais. Os moradores e comerciantes relatam dificuldades para ser indenizados. O decreto prevê indenização de R$20 mil por danos em estruturas dos imóveis. Já para danos em imóveis e utensílios domésticos, o valor previsto é de R$10 mil. Para veículos, em caso de perda total, a indenização vai ser do valor do carro, moto, caminhão, van, micro-ônibus e ônibus que está na tabela de FIPE. Em caso de veículos que podem ser consertados ou para necessidade de limpeza destes automóveis, a indenização será de R$10 mil. De acordo com o decreto, podem impedir a indenização quem tem imóveis, bens gerais e veículos danificados pela enchente na Avenida Padre Estanislau de Campos, Rua Doutor Luiz Aires, Rua Padre Jeronimo Machado, Padre Sena Freitas, em Arthur Alvim. Para receber a indenização é necessário protocolar um pedido na Ouvidoria Geral do município, indo até a unidade do Descomplica Penha. O morador, comerciante ou procurador devem apresentar documento oficial com foto, procuração caso a solicitação seja feita em nome de terceiros, título que comprove a propriedade ou a posse pelo solicitante do bem imóvel, danificando como matrícula do imóvel ou contrato de aluguel em vigor, dentre outros documentos assemelhados, documento que comprove a propriedade pelo solicitante do veículo automóvel atingido, documentos aptos a comprovar que os bens sofreram danos ocasionados pelo evento descrito no artigo 1º deste decreto, como fotos, declaração de testemunhas, boletim de ocorrência, dentre outros, e declaração de que o bem atingido não está coberto por apólice de seguro que compreenda danos por enchentes, inundações e alagamentos. O decreto ainda diz que, mesmo com o pedido de indenização, o morador também pode pedir a inserção de IPTU. A prefeitura contratou por R$80 milhões uma empresa para concluir as obras das galerias. Duas linhas gerenciadas pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que ligam as cidades de Barueri e Cotia, na Grande São Paulo, estão com horários modificados. As novas tabelas entram em vigor nesta terça-feira, dia 30. As linhas são a 260 e a 260 EX1. Confira: linha 270 de Barueri a Cotia, quilômetro 30, rodovia Raposo Tavares, 260 EX1, Barueri Alphaville a Cotia, quilômetro 30 da rodovia Raposo Tavares. Já na região de Sorocaba, no interior paulista, as alterações envolvem uma linha entre Sorocaba e Votorantim, a linha 6305 Votorantim a Sorocaba, no centro. Linhas da Transcol foram paralisadas nesta manhã da terça-feira, dia 30 de agosto. 3 cidades da Grande Vitória foram afetadas pelo movimento paredista promovido pelos funcionários da aviação metropolitana. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo informou as linhas afetadas: a linha 151 Santa Marta, rodoviária de Vitória, linha 633 Terminal Ibis, Terminal São Torquato, via Planalto e Alvorada, e linha 773 Terminal São Torquato, Morro do Cesse, via Porto Velho Circular. Ainda de acordo com a CETURB, o ônibus de outras empresas estão sendo deslocados para suprir os serviços e a expectativa é que gradativamente estabelecidas as linhas sejam atendidas.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória informou que a metropolitana atende apenas 2,7% da operação do sistema da Transcol. A paralisação foi motivada pelo atraso no pagamento de salário e ticket. O Sindicato dos Rodoviários alega que os pagamentos de julho e agosto ainda estão em atraso. Uma reunião foi marcada para esta terça-feira entre os Sidero-Rodoviários e o GV Bus para discutir a situação. A Prefeitura do Rio de Janeiro efetua pagamento da quarta parcela do pagamento de subsídios ao transporte público referente à tarifa dos ônibus. No município existe a tarifa pública, paga pelo passageiro ao embarcar, e a tarifa remunerada, valor real da tarifa. Essa diferença entre elas é a compensada pelo poder público com repasses financeiros das empresas. Neste novo pagamento, a soma dos valores pagos a cada consórcio totaliza R$ 17.060.636,25, conforme informado em publicação no Diário Oficial desta terça-feira, dia 30 de agosto. Consórcio Santa Cruz, R$ 3.709.659. Consórcio Intersul, R$ 2.665.253,67. Consórcio Transcarioca, R$ 4.646.311,37 e consórcio Internorte, R$ 6.039.421,21. Os subsídios são previstos em acordo judicial que contempla também o congelamento da tarifa em R$ 4,05 neste ano e a reativação de linhas. A Volkswagen venceu licitação no BRT do Rio de Janeiro e irá entregar 35 mil unidades do modelo Volksbus 22280 ODS. Os veículos deverão estar nas ruas da cidade até o fim deste ano. Em comunicação enviado à imprensa especializada, a fabricante informa que o modelo foi desenvolvido para encarar grandes demandas, oferecendo conforto e segurança aos passageiros, atendendo às necessidades das grandes cidades. O Volksbus 22280 ODS, afirma a VWCO, teve unidades vendidas também para municípios do estado do Amazonas, Mato Grosso do Sul e São Paulo. É o caso da Aviação Dourados na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e Itajaí Transportes, que opera nos corredores de Campinas, em São Paulo. Em Manaus, no Amazonas, os novos Volksbus 22280 ODS foram adquiridos pela Elcatu após testes realizados na cidade com o apoio da montadora durante 3 meses. No segmento de carrocerias de até 15 metros, o modelo se destaca podendo suportar 22 toneladas, transportando aproximadamente 110 passageiros. Equipado com suspensão pneumática, tem motorização MAN D08 de 277 cavalos e transmissão ZF de 6 marchas. O posicionamento do terceiro eixo na dianteira permite ao chassi alcançar a capacidade de carga de 22 toneladas e, ao mesmo tempo, maior flexibilidade de configurações de acordo com a necessidade da operação. A Volkswagen afirma que o modelo busca atender o aumento de cerca de 30% na capacidade de transporte em relação aos ônibus urbanos tradicionais, ao reduzir o custo operacional quando comparado com os articulados. Os motoristas de ônibus e demais funcionários dos sistemas de transportes de Magé e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, aprovaram nesta segunda-feira, dia 29, após a realização de 3 assembleias, propostas apresentadas pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Com o aceite da categoria, os trabalhadores do transporte terão reajuste de 5% a partir da folha salarial de agosto, além de pagamento retroativo do aumento dos meses de junho e julho em 4 parcelas. O desconto desta cesta básica passa a ser de 10% do valor benefício. Como mostrou o site Diário do Transporte, na quarta-feira, dia 24, e até a tarde da quinta-feira, dia 25, os trabalhadores entraram em greve, suspendendo o movimento após a audiência do Tribunal Regional do Trabalho. Uma petição em conjunto comunicando e pedindo a homologação no tribunal da proposta aprovada terá de ser
protocolada até esta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. O governo do estado de São Paulo anuncia nesta quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022, a retomada das operações na tuneladora, conhecida como Tatuzão, das obras da linha 6 Laranja de metrô, que vai ligar a Vila Brasilândia, na zona noroeste da capital paulista, à estação São Joaquim, na região central. São dois equipamentos, mas o primeiro, que voltará a funcionar, é o que vai perfurar o túnel no sentido sul em direção à estação Santa Marina. Já o outro equipamento, que vai seguir para o lado norte da linha, deve operar em novembro deste ano. Os tatuzões estão parados desde 1º de fevereiro de 2022, quando ocorreu o rompimento de uma tubulação de esgoto no canteiro de obras na região da Ponte de Piqueri, na Marginal Tietê. Ambas tuneladoras foram danificadas. Mesmo com o acidente e os danos nos tatuzões, o governo mantém a promessa de entrega da linha até o ano de 2025. Durante visita às obras em 21 de julho de 2022, o governador Rodrigo Garcia já havia prometido a retomada de um dos tatuzões para o fim de agosto. Uma queda de árvore próximo à estação Barros Filho, no Rio de Janeiro, faz com que os trens da Supervia operem num acréscimo de 40 minutos no ramal Belford Roxo desde as 13 horas e 17 minutos. De acordo com as redes sociais da concessionária, haverá troca de composição na estação Mercadão de Madureira. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes, em São Paulo, ampliou na segunda-feira o atendimento aos passageiros da linha C-392 Manuel Ferreira, que também atende a região da Biritiba-Sul. De acordo com a Prefeitura, durante a semana, serão 5 novos atendimentos com as partidas do Terminal Central, sendo feitas às 8 horas da manhã e 45 minutos, às 13 horas e 25 minutos, às 14 horas e 35 minutos, 19 horas e 45 minutos e 20 horas e 40 minutos, e as saídas do bairro às 10 da manhã, às 14 horas e 20 minutos, às 15 horas e 30 minutos, às 20 horas e 50 minutos e 21 horas e 45 minutos. Para os domingos, a programação teve um horário ampliado em uma partida em cada sentido, com a nova saída do Terminal Central sendo às 7 da manhã, enquanto do bairro o atendimento será feito às 8. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Cristiane Aires, destaca que a Prefeitura mantém um acompanhamento técnico constante sobre as linhas do Sistema Municipal de Transporte Coletivo, buscando a melhoria do atendimento para a mobilidade das pessoas. Também são analisadas as solicitações e sugestões recebidas por meio dos canais oficiais. Nosso objetivo é oferecer um transporte cada vez mais moderno e eficiente para os mogianos. Ainda segundo a Prefeitura, para alertar os passageiros sobre as alterações, foram colocados cartazes nos ônibus que servem as linhas da região, informando os novos horários e a tabela de atendimento. A Prefeitura de Macapá, no Amapá, informou nesta segunda-feira que a tarifa de ônibus na cidade não passará por reajustes, com o transporte coletivo seguindo sob responsabilidade da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, após a falta de coletivos em decorrência de greves e interrupção parcial do serviço de forma irregular. A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá está à frente dos coletivos da capital desde o dia 3 de agosto de 2022, quando assumiu de forma emergencial para que não houvesse deficiência na prestação do serviço. Imagens de câmeras de segurança de um ônibus urbano da capital paulista flagraram o exato momento de um acidente entre o coletivo, um carro e outro ônibus na manhã desta terça-feira, dia 30. Pelas imagens, um carro Fiat Uno tenta ultrapassar o ônibus e atinge de frente o coletivo onde estava a câmera frontal. Segundo o São Paulo Transporte, acidente ocorreu por volta de 6 horas e 30 minutos na rua Eduardo Silene, 58, Parque Primavera. Com a batida, o carro teve a frente completamente destruída e para-brisa solto. O motorista sofreu diversos ferimentos e teve de ser resgatado com ferimentos graves. O carro ainda não foi lançado contra a lateral do ônibus que iria ser ultrapassado. Nos coletivos, ninguém se feriu gravemente.
O ônibus que foi atingido de frente fazia a linha 575910, Parque Primavera, Metrô Conceição. Já o outro coletivo prestava serviço da linha 575751, Pedreira, Metrô Conceição. Ambos pertencem à empresa A2 Transportes Limitada. Para o resgate, a via chegou a ficar completamente liberada, mas segundo a SP Trans, não há mais desvios de linhas de ônibus no local. A SP Trans informa que a ocorrência envolvendo os ônibus de prefixo 68417 da linha 5757 Pedreira Metrô Conceição e 68125 da linha 5759 Parque Primavera Metrô Conceição aconteceu por volta das 6 horas e 29 minutos desta terça-feira, dia 30 de agosto, na rua Eduardo Silene, 58, Parque Primavera. Não há desvio de linhas no local. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, inclusive a de que havia uma perseguição policial. O carro começou a ultrapassagem na parte da via onde ainda era permitido com as faixas delimitadoras de fluxo seccionais. No entanto, logo em seguida, na mão de direção do carro, a ultrapassagem passava a ser proibida. A rua é estreita e cada sentido praticamente é ocupado por inteiro por veículos de maior porte.